Vem aí mais um campeão de audiência. Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, não é para vocês, abençoados e abençoadas, mais uma edição do Jornal André em Jornal Cheio de Notícias até o fim. Edição 2129 de hoje, quarta-feira, 25 de fevereiro de 2015. Vamos às manchetes. Ato em defesa da Petrobras tem briga entre manifestantes. Álcool é 114 vezes mais letal que maconha, diz estudo. Câmara aprova projeto que torna crime venda de bebidas a menores. Planetas olho viram chave para achar vida alienígena. Essas e outras notícias você vai saber logo mais no Jornal André Nunes, que já está no ar para você. Fique agora com as palavras inefáveis de Jesus Cristo. Por isto, Deus lhes envia um poder enganoso, para que creiam a mentira, a fim de que sejam condenados todos os que não creram na verdade, senão que se comprazeram na justiça. Qual é a verdade? A verdade é o Evangelho. Aquele que não quer o Evangelho, mas quer buscar de Deus, mas sem o Evangelho de Paulo. Então Deus lhes envia um poder, e é poder de Deus, mas é enganoso. Sabe por que é enganoso? Porque se tu chegas enfermo a uma igreja e alguém ora por ti e te cura o físico, mas não cura tua mente, não te diz quem tu és verdadeiramente, então tu levas a saúde, a cura no corpo, mas o espírito ou a mente, que é aquilo que Deus procura, você não entrega a ele. Ou seja, a cura não é garantia que tu esteja na verdade. Há muitas igrejas por aí que impõem as mãos, os enfermos são curados. Mas imagine que o teu corpo físico seja sanado e teu espírito não, para que saiba quem tu és. Então, o apóstolo Paulo diz que aqueles que não criam na verdade que ele pregava, aí incluía os apóstolos e todos aqueles que se opunham a ele. Bem, Pedro, com a sombra, curava os enfermos, e isso era poder de Deus. Aí não diz, Satanás envia um poder a eles, porque Satanás foi destruído e já não tem poder. Antes tinha, mas é Deus quem dirige o bem e o mal. Depois que o diabo foi destruído, ele se encarrega dos ambos departamentos. E ele mesmo te envia mal ou bem. Agora, se tu te pões no Evangelho da Graça, ele começa a enviar o bem. E estas igrejas que praticam isso de estar orando pelos enfermos, estar curando os enfermos, estar buscando sinais e não conhecimento, diga conhecimento. Porque o conhecimento é o que leva gratidão ao Senhor. Mas saúde física, até os espíritas te fazem milagres. Psicólogos. A mente é um mundo tremendo. E eu vou te dizer de onde nasce esse poder enganoso. Vamos a Mateus capítulo 19, verso 14. Diga, antes da cruz. Lembre, se você vir Jesus antes da cruz, terá problema. Você tem que ver Jesus Cristo depois da cruz, que é quando começa o ressuscitado. Diga, o ressuscitado. Essa é a diferença deste ministério, que nós estamos depois da cruz e as igrejas evangélicas estão antes da cruz. E antes da cruz aconteceram muitas coisas, por exemplo, em Mateus capítulo 19, verso 14. Mas Jesus disse, deixai as crianças vir a mim e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. E havendo posto as mãos sobre eles, se foi dali. O que Jesus fez? Impôs o quê? As mãos. Isso foi antes da cruz.
Agora, depois que ressuscita, veja o que ele mesmo diz sobre impor as mãos. Hebreus, capítulo 6, versos 1 e 2. Portanto, deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo, vamos adiante à perfeição, não lançando outra vez o fundamento do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, da doutrina de batismo e da imposição de quê? Quem é que ensina isso? O Senhor? Através de Paulo. O que ele diz aí? Que devemos deixar o quê? A imposição de quê? E o que fazia Jesus antes da cruz? Impondo o quê? Jesus via o endemoniado e impunha as mãos. Lanço fora, expulso. Então agora, ele mesmo depois que morreu, vamos à perfeição. Então, já não impomos mãos, agora é a palavra que faz as coisas. Então, antes impunha as mãos e agora diz que devemos deixar isso. Por quê? Porque depois que ressuscitou, diga, depois que ressuscitou. Se tu não sabes fazer essa diferença, tu nunca vai entender a Bíblia. Porque depois da cruz, tudo mudou. Olá, gente, eu sou a Bibi Chalaca e gostaria de dizer que o Jornal André Amorim tem muita coisa bonita e muita coisa feia também. Tem as notícias, as colunas comigo, Bibi Chalaca, e mais o esporte, o destaque bizarro, o mundo da fama e, claro, a clássica piadinha e as palavras inefáveis de Papai Deus, o Dr. José Luiz de Jesus Miranda. Não se esqueça, viu? É o Jornal André Amorim, o jornal cheio de notícias até o fim, feito pra você, ok? É todo dia no YouTube, tá? Um super beijo bem gostoso pra você. E até lá. Beijo. Eu faço qualquer coisa para um liso perfeito, mas eu também quero um liso cheio de vida. Nova linha de cuidado excepcional, Elseve Keraliso MQ. A primeira recarga fio a fio, com inovação da microqueratina. O ingrediente usado pelos profissionais que reconstitui cada fibra sem sobrecarregar. O cabelo fica super sedoso e com movimento solto natural. Novo Elseve Keraliso MQ de L'Oréal Paris. O liso perfeito que eu sempre sonhei. Porque você vale muito. Ô Netão, o que você tem que tá tão diferente, meu? O meu cresceu 7 centímetros. A minha autoestima tá lá em cima, Milton Mendes. E alguém notou? O que? A mulherada tá louca comigo, rapaz. Tá, então mostra aí de eu ver. Opa! Parou. O que é isso aí? Calma, vocês dois. É o meu Rafarilo Alt. Me deixa 7 centímetros mais alto. Rafarilo Alt aumenta até sua confiança. Eu vou parar aqui. Depois que eu te dei o primeiro Rafarilo, você cresceu na vida, hein? Não confunda, sapato é Rafarilo. Supermercados feito pra você. É tudo de bom, surpreenda-se. Variedade perto de você. Gostoso
Chegou em Itaboraí, Costa Azul Supermercados. Costa Azul Supermercados, é bom ter você aqui. Laranja, laranja, é 12 por 5 mangos. Ô, chefe, tá baratinho, vai levar? Amigo, por favor, quero meia dúzia. Meia, só se for louco. Uma coleção de possibilidades. Porque meia é louco. O sol faz tudo para deixar você naturalmente linda. E cenoura e bronze também. É o único com proteção infra-V que preserva o colágeno e a beleza natural da sua pele. Tá difícil planejar seu 2015 com as despesas de início de ano? Ainda bem que você tem crédito disponível no Banco do Brasil. É só consultar o extrato que o valor tá lá para você usar como quiser. Precisou, tá na mão. Banco do Brasil. Bom pra todos. Eu sempre sonhei com um marido bonito, alto, inteligente. Você sempre sonha com o melhor. Com a casa é a mesma coisa. Chegou a Arpic Ultra Cloro Gel, o primeiro cloro em gel que adere até em superfícies verticais, removendo as manchas. A espuma ativa do detergente limpa melhor e deixa um cheirinho de limpeza. Afinal, você merece o melhor. Vamos? Novo Arpic Ultra Cloro Gel. Mais que cloro, o cloro dos seus sonhos. Trabalharemos mais. Fidel está fazendo um de seus famosos discursos. E a partir de agora temos de fazer mais sacrifícios, diz alguém numa multidão. Trabalharemos o dobro. E temos de entender e haverá menos alimentos, diz a mesma voz. Trabalharemos o triplo e as dificuldades vão aumentar, completa a mesma voz. Trabalharemos o quádruplo. Fidel então pergunta ao chefe de segurança: quem é esse sujeito que vai trabalhar tanto? O governo, comandante. As notícias, por favor. Ato em defesa da Petrobras tem briga entre manifestantes. Policiais militares precisaram intervir para conter a violência entre manifestantes em um ato em defesa da Petrobras no centro do Rio. A confusão começou quando sindicalistas usando camisetas da Central Única dos Trabalhadores, CUT, rechaçaram com agressividade outro grupo de ativistas que protestavam contra a corrupção na estatal. O confronto aconteceu em frente à sede da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, onde foi marcado um ato em defesa da Petrobras com as presenças de acadêmicos, artistas e lideranças políticas, incluindo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por causa da confusão, a rua Araújo Porto Alegre teve de ser interditada, causando um grande engarrafamento no trânsito naquela região do centro da cidade. Os policiais militares formaram um cordão de isolamento entre o grupo de sindicalistas e o de ativistas contrários e que tiveram suas faixas retiradas à força. Várias brigas foram registradas e até profissionais de imprensa foram hostilizados pelos sindicalistas, que inclusive arrancaram o crachá de um cinegrafista da TV Brasil. Álcool é 114 vezes mais letal que maconha, diz estudo. Um estudo divulgado na publicação científica Scientific Reports, subsidiária da revista Nature, mostra que a maconha é 114 vezes menos letal do que o álcool. A pesquisa procurou quantificar o risco de morte associado ao uso de várias substâncias tóxicas e descobriu que a maconha, proibida em tantos países, é de longe a droga mais segura. Em vez de focar na contagem de mortes, como em outras pesquisas, os autores do relatório compararam as doses letais de cada substância com a quantidade consumida por uma pessoa comum. Os cientistas deixam claro que o uso de maconha não é seguro, mas que estudos têm descoberto que o consumo da droga é de fato mais seguro do que o do álcool.
Ao listar as drogas mais mortais, a maconha aparece no final da lista, enquanto álcool, heroína, cocaína e tabaco lideram. A maconha, inclusive, é a única que representa um risco de mortalidade baixo entre os usuários, apesar de não ser inexistente. Os autores do estudo são cientistas alemães Dirk W. Laschenmeier, de Karlsruhe, e Jürgen Rehm, de Dresden, mas atualmente diretor do Departamento de Pesquisa Epidemiológica e Social, SER, e do Centro de Dependência e Saúde Mental em Toronto, no Canadá. A pesquisa foi apoiada pela Polícia do Colorado, o primeiro estado americano a legalizar a droga. Autoridades de segurança estadual comunicaram recentemente que durante o primeiro ano sob a nova legislação, tudo transcorreu normalmente e que o trabalho policial ficou praticamente inalterado. Câmara aprova projeto que torna crime venda de bebidas a menores. Brasília. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou na tarde de ontem, terça-feira de 24, um projeto de lei que torna crime a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos. O texto vai à sanção presidencial. O projeto de lei 5.502 de 2013 prevê pena de 2 a 4 anos de prisão e multa de R$3.000 a R$10.000 se o fato não constituir crime mais grave. Planetas olho viram chave para achar vida alienígena. Existem exoplanetas que desafiam a imaginação. Tome, por exemplo, os planetas oculares, que lembram o formato de um globo ocular, por serem metade congelados e metade escaldantes com o calor de sua estrela. Curiosamente, esse parece ser um ótimo lugar para surgir vida. Como isso funciona? O astrônomo Sean Rayman explica na revista Nautilus por que devemos observar de perto os planetas oculares em nossa busca por vida no universo. Basicamente, os planetas mais fáceis de encontrar são aqueles que orbitam perto de suas estrelas. E caso eles estejam na zona habitável, que permite surgir água líquida, eles ficarão muito perto dessa estrela. Isso força o planeta a manter uma posição diferente. O mesmo hemisfério fica sempre virado para o Sol. O ponto quente, sempre mais próximo da estrela, é a pupila nesta analogia ao globo ocular. Existem dois tipos de planetas oculares, quentes e frios dependendo de sua proximidade à estrela. No planeta quente, a água entra em ebulição na parte iluminada pelo Sol e permanece congelada na parte não iluminada. Há ventos que levam o vapor para o lado congelado, onde ele se transforma em água e depois em gelo. À medida que isso acontece, as placas de gelo vão ficando mais pesadas e, devido à pressão, a água, ou melhor, a camada de baixo flui lentamente para baixo, no caso para o lado quente. Isso, segundo Raymond, cria rios entre os dois lados do planeta. E para fechar a parte de notícias, em meio a brigas, Lula é aclamado em ato pela Petrobras no Rio. Olha, meus companheiros, minhas companheiras. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva é a estrela da manifestação organizada pela CUT, Confederação Única dos Trabalhadores, e Federação Única dos Petroleiros, FUP, em defesa da Petrobras. Agendado para as 6 horas da tarde, o evento teve clima de tensão e várias brigas entre sindicalistas e pessoas contrárias ao PT, antes mesmo de começar, na sede da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, no centro do Rio de Janeiro. O ex-presidente chegou ao prédio escoltado por policiais e não falou com a imprensa. Este é o primeiro ato em que Lula participa em defesa do governo desde que deu sinais de reaproximação com a presidenta da República, Dilma Rousseff. Os dois se encontraram no último dia 12 em São Paulo, depois de sucessivas derrotas do governo no Congresso e da crise da Petrobras ganhar ainda mais força. Os dois estavam havia mais de 2 meses sem conversar pessoalmente. Na chegada de Lula ao auditório lotado da ABI, onde ocorre o ato, o ex-presidente Lula foi aclamado. Os presentes gritaram: Lula, guerreiro do povo brasileiro, e Lula, sai do chão, o petróleo é do povão. Contudo, ele ainda não se pronunciou no ato.
Além do ex-presidente, representantes sindicalistas, artistas e políticos do PT compareceram ao ato. O líder do movimento dos Sem Terra, MST, João Pedro Stedley, e o presidente nacional do PSB, Roberto Amaral, também subiram ao palco. A manifestação começou com a entoação do hino nacional e um minuto de silêncio em memória às vítimas de acidentes de trabalho. Confusão. Antes da chegada de Lula, várias brigas ocorreram em frente ao prédio sede da ABI, organizado pela Central Única dos Trabalhadores, CUT, e pela Federação Única dos Petroleiros, FUP. O ato reúne cerca de 500 pessoas. Embora organizada por apoiadores do PT e do governo da presidenta Dilma Rousseff, PT, a manifestação também atraiu dezenas de militantes contrários ao partido. Por isso, desde as 5h30 da tarde, já havia um clima de confronto entre os dois grupos. A reportagem já presenciou muitas brigas pontuais entre ativistas e até ovos foram lançados entre as partes. Em outro momento, enquanto um grupo de manifestantes gritava "Olê, olê, olê, olá, Lula, Lula", outros ativistas faziam coro "Lula ladrão, Lula ladrão". Os manifestantes carregavam faixas com dizeres: "Para defender a Petrobras é preciso constituinte, e defender a Petrobras é defender o Brasil". Os cartazes são assinados pela Federação Única dos Petroleiros e pela CUT. Investigação. Em meio ao clima tenso, o presidente nacional da CUT, Wagner Freitas, repetiu na quarta-feira passada a posição da presidenta da República, Dilma Rousseff, em relação ao esquema de corrupção investigado na Petrobras. Assim como Dilma, Freitas afirmou que pessoas, e não a empresa, devem ser punidas pelo desvio de recursos. Ao ser questionado sobre o suposto envolvimento do PT, partido ao qual a CUT é ligada, no esquema, ele acrescentou que não importa quais sejam os implicados, qualquer partido que seja, tem de se investigar. Não discutimos em viabilizar a CPI ou qualquer outra investigação, afirmou. O presidente da CUT não deixou de estender as possibilidades, ou melhor, as responsabilidades sobre a corrupção na Petrobras ao período em que a presidência da República era ocupada pelo tucano Fernando Henrique Cardoso. A corrupção de todos os governos, se houver, tem de ser punida, afirmou. E agora, ela vem aí. Gostosa, como sempre, Bibi Chalaca. Vai, tesão. Obrigado, André Amorim. Beijo bem gostoso pra você, viu? Te arranho todinho, meu gato. Na coluna de Miriam Leitão, Petrobras, no grau especulativo, menos crédito e juros mais altos. O que se temia aconteceu. A Petrobras perdeu o grau de investimento por uma das maiores classificadoras de risco, a Moody's. Pelo Standard & Poor's, ela ainda mantém, mas a agência já fez alerta e seguiu a empresa. A Petrobras não conseguiu entregar um balanço auditado, tem alto endividamento, a dívida está subindo, a dívida está subindo com a alta do dólar, e a empresa está em meio ao pior escândalo de corrupção que se tem notícia no Brasil. A empresa já foi rebaixada de Baa3 para Ba2. A Moody's baixou 2 degraus, o que não é comum nesses movimentos. Ficou no segundo degrau do chamado nível especulativo. A petrolífera brasileira continua sob revisão para novo rebaixamento. No mês passado, a empresa já tinha sido rebaixada, mas ainda continuava no último degrau do chamado nível de investimento. O que a agência explica é que a crise está mais profunda do que imaginado inicialmente e não tem visto progressos substanciais da empresa no enfrentamento dos seus problemas. Ao entrar para o grupo especulativo, a Petrobras terá ainda mais dificuldade para conseguir financiamentos. Há muitas restrições regulatórias para fundos de investimentos e bancos emprestarem ou investirem em empresas sem grau de investimento.
O risco agora cresce sobre o governo brasileiro. O Brasil também está no último degrau do nível de investimento. Como a Petrobras é a maior empresa brasileira, os riscos do Brasil e da empresa têm muita conexão. Por isso, se eleva o temor de que o Brasil também seja rebaixado. Na semana passada, o ministro Joaquim Levy esteve com as agências explicando o programa de melhoria fiscal. Mas, concretamente, a partir de agora, tanto em capital de investimento quanto em crédito, a empresa brasileira terá mais dificuldade de acesso e terá de pagar mais caro. Quando a agência fala da dificuldade de divulgar o balanço auditado e diz que a empresa tem riscos de liquidez, indiretamente ela está se referindo ao fato de que, se não sair o balanço, credores podem pedir antecipação de pagamento de dívida. A empresa está prometendo para maio a divulgação do balanço. E agora eu vou à coluna do meu gatão gostoso, Léo Dias. Ai, como eu adoro esse gato, esse Léo Dias. Pronto, falei. Birdman levou as celebridades ao cinema na tarde da última segunda-feira. Vários atores foram ao Shopping Leblon conferir o filme que foi o grande vencedor do Oscar de 2015, Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert. Trocaram muitos beijos na fila do cinema. Falando em cinema, Daniela Vinicius trocou o vucu-vucu do Vestido das Campeãs por um programinha caseiro no último sábado. A atriz foi com as amigas assistir a 50 Tons de Cinza no Cinemark Downtown. Juliana Alves está tendo um revival com o ex Guilherme Duarte. Eles foram casados durante 6 anos e se separaram em outubro do ano passado, mas amigos do casal já apostam numa volta. Alexandre Barilai não renovou seu contrato com a Record. Ah, que peninho! O estilista Valério Araújo tem uma tatuagem um tanto quanto excêntrica nas costas. Estão escritos os nomes dos seus antigos amores. Mas se a gente olhar detalhadamente, vai ver que há uma cruz ao lado de um dos nomes. Dizem que o moço morreu e parece que Valério guarda rancor de 2 deles. Há um borrão tapando os nomes dos rapazes. Eu, hein? O quadro Dança da Chuva, que estava previsto para estrear um programa do Gugu, foi suspenso. A competição é muito parecida com a Dança dos Famosos, que acontece no Domingão do Faustão. A diferença é que o cenário jorra água de todos os lados e os artistas competem no meio de uma tempestade simulada. Com a falta d'água que é só São Paulo, a direção do programa achou prudente suspender temporariamente o quadro. A coluna concorda com o cancelamento. E eu também, sabe? Água é para economizar, tá? E agora, o meu gatão, André Amorim. Um beijo bem gostoso pra você, meu gato. Vai! Bibi Xalaca, você tava um pitelzinho, viu? Um mel. Muito bem, muito bem, muito bem. E agora, as notícias de esportes. Pai de Valdívia diz que clube brasileiro quer tirá-lo do Palmeiras. A negociação para renovar o contrato de Valdívia continua parada. O Palmeiras está esperando que Luiz Valdívia, pai e procurador do Meia, venha a São Paulo para não dar sequência às conversas. Enquanto não viaja, ele diz que há ao menos um outro clube brasileiro interessado em contratar o filho. O Flamengo já o procurou em mais de uma ocasião, mas nega que queira contratá-lo agora. Para ser honesto, sim, há outro interessado, mas não posso falar disso. São temas muito delicados, não se pode opinar, não há nada oficial ou concreto. Dar uma opinião a respeito ou confirmar uma notícia atrapalha e não é muito profissional. Não falo do que não é certo, disse Luiz à Rádio Globo sem muita clareza.
Valdívia tem vínculo até agosto deste ano e já pode assinar um pré-contrato com outra equipe para sair de graça quando o compromisso atual terminar. A ideia inicial do Palmeiras é oferecer mais 6 meses de contrato com redução no salário fixo, que hoje é de aproximadamente R$500 mil, e ganhos por produtividade de acordo com o número de partidas disputadas. No entanto, nenhuma proposta foi formalizada ainda. Não conhecia este tipo de contrato por produtividade. Parece que é uma realidade, uma modalidade que os clubes podem adotar, disse o pai do mago, que diz preferir que ele fique no Palestra Itália. Porque é sua casa, é seu clube, sua família está na cidade. O Palmeiras mostra com interesse de renovar o que nós também sentimos, o carinho que tem pelo jogador e a vontade de continuar com ele. Essa proposta do Palmeiras temos de atender com muito carinho e atenção. Quem realmente resolverá será o jogador. Ele tem a última palavra. Não posso decidir por ele. Eu gostaria que ele ficasse. Valdívia ainda não jogou em 2015. Ele se recupera de uma lesão na coxa esquerda e já está descartado para o confronto com o Capivariano no sábado no Allianz Parque. Oswaldo de Oliveira chegou a anunciar para essa partida o retorno do chileno, mas o cronograma atrasou e não há mais uma previsão oficial. Muito bem, muito bem, muito bem. E agora, uma outra notícia aqui. Suárez faz 2. Barça vence City fora e fica perto das quartas. Durante 45 minutos, o Etihad Stadium, em Manchester, viu um Barcelona como aquele que encantou o mundo há nem tanto tempo assim. Nos outros 45, a magia se foi, mas o resultado no placar já foi o bastante para o time catalão. 2-1 na casa do Manchester City e a vaga nas quartas de final muito próxima. Está muito próximo. Com seu time de gala formado por todos os principais titulares, o Barcelona fez uma partida do mesmo nível no primeiro tempo. Desde os primeiros minutos, o domínio do clube catalão ficava claro a cada lance. A posse de bola, os toques rápidos, uma defesa bem postada e Messi em um dia especial. Cada vez que o argentino pegava na bola, alguma coisa acontecia. Disposto a pagar a atuação de sábado, quando fez uma de suas piores partidas nos últimos tempos, diante do Málaga, o camisa 10 estava inspirado. Aos 16 minutos, em uma jogada pela direita, ele contou com a sorte. A falha do zagueiro Vincent Kompany deixou a bola nos pés de Suárez, que abriu o placar. O gol deu ainda mais tranquilidade para o Barcelona fazer seu jogo. Messi, ora na esquerda, ora na direita, outras vezes pelo meio, continuava ditando o ritmo. Aos 30 minutos, ele recebeu o passe de Rakitic e correu por cerca de 10 metros na entrada da área, puxando a atenção de 5 jogadores antes de tocar para Jordi Alba na esquerda. O lateral teve tempo de entrar na área, olhar para o centro 3 vezes antes de tocar para Luis Suárez, que se esticou todo e tocou com a ponta do pé, marcando seu segundo gol no jogo. A vantagem poderia ter aumentado ainda mais quando Daniel Alves tentou um cruzamento e quase marcou. A bola bateu no travessão, mas o placar da primeira etapa terminou com vantagem de 2-0 no placar e com uma diferença ainda maior entre as equipes em campo. Uma diferença de desempenho que diminuiu no segundo tempo. O City voltou marcando melhor e com mais presença ofensiva. Nos primeiros minutos, Dzeko de cabeça e Agüero em um chute de fora da área mandaram para fora. Mas, aos 23 minutos, o argentino não perdoou. A jogada começou justamente em um erro de Messi, que perdeu a bola para Clichy no meio-campo. Na sequência da jogada, Davi Silva fez um pivô e tocou de calcanhar para Agüero finalizar com precisão, diminuindo a desvantagem também no placar. O time de Manchester parecia pronto para dar o bote rumo ao empate, mas justamente em um bote errado, Gael Clichy atingiu Daniel Alves e levou o segundo cartão amarelo. Logo depois, o lateral direito brasileiro, que já tinha cartão amarelo, foi substituído por Adriano, por precaução de Luis Enrique. Muito irritado, ele deixou o gramado reclamando por deixar a partida. Neymar também saiu, substituído por Pedro. Nos minutos finais, o Barcelona administrava o resultado e o Manchester City tentava sem sucesso a organização encontrar o gol de empate. Já nos acréscimos, quando 2-1 parecia bom negócio, o City ficou a ponto de levar o terceiro, mas Messi falhou na cobrança de um pênalti batido por ele mesmo. As duas equipes voltam a se encontrar no Camp Nou no dia 18 de março. O Barcelona avança com vitória, empate ou até mesmo se perder por 1-0.
Muito bem. Copa do Brasil apresenta patrocinadores em São Paulo. A Copa Sadia do Brasil realizou anteontem, segunda-feira de 23, no estádio do Palmeiras, Allianz Parque, o segundo Sponsor Summit. O evento, organizado pela Cleffer Marketing Esportivo e Traffic Sports, promoveu o encontro dos 10 patrocinadores oficiais do torneio para uma série de palestras sobre as ativações do marketing esportivo durante todo o campeonato. O encontro teve a presença dos principais representantes da Sadia, Elo, Petrobras, Claro HDTV, Itaipava, Nikon, Ipioca, Vedacity, Eternit e Sil. As empresas puderam trocar experiências e assistir a apresentações sobre como o torneio traz facilidade de negócio e exposição para as marcas. Além das estratégias de divulgação para a competição, os patrocinadores foram apresentados aos meios de comunicação que cada cota de patrocínio oferece, o que possibilita as marcas já ir montando estratégias para impactar os torcedores nos estádios e organizar ações em conjunto com outras empresas. É fundamental que todas as marcas sejam ativas na competição e que trabalhem ligadas umas às outras nas ativações de marketing durante todo o campeonato, explica Eduardo Leite, diretor da Cleffer Marketing Esportivo. É importante que os patrocinadores comecem a realizar suas estratégias logo no início do campeonato, já que é nesta fase que temos o maior número de partidas distribuídas no Brasil, fazendo com que a marca alcance um público e uma exposição ainda maior, diz Ivan Martinho, vice-presidente de vendas e marketing da Traffic Sports. Muito bem. FIFA recomenda a Copa do Mundo de 2022 entre novembro e dezembro. Uma recomendação de um grupo de trabalho da FIFA pode fazer com que a Copa do Mundo de 2022 no Catar seja disputada entre novembro e dezembro. Os principais dirigentes do futebol se reuniram nesta terça-feira em Doha para discutir opções para o evento baseado no receio de que as altas temperaturas coloquem em risco a saúde dos atletas. No verão do Catar, os termômetros chegam a apontar acima dos 40 graus, enquanto que nos meses de novembro e dezembro a temperatura cai para os 25. A decisão será tomada na reunião do Comitê Executivo da entidade, em reunião que acontecerá nos dias 19 e 20 de março em Zurique. Há uma solução que emerge destas conversações, a de novembro e dezembro de 2022, disse o secretário-geral da FIFA, Jerome Valk. No entanto, o diretor executivo de comunicação e marketing no Comitê da Copa de 2002, Nasser Al-Khater, afirmou em entrevista concedida em janeiro que os estádios refrigerados poderiam resolver as altas temperaturas. Muito bem, muito bem, muito bem. Uma outra notícia de esportes. Juventus derrota Dortmund e conquista vantagem por vaga. Esta é a última do esporte, tá, gente? Endiabrado, Tevez marca e Juventus vence a primeira contra o Dortmund. Em jogo recheado de falhas defensivas, a Juventus não tomou conhecimento do Borussia Dortmund e venceu por 2-1 na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. A Vecchia Senhora, ou a Velha Senhora, contou com boa atuação dos atacantes Tevez e Morata, autores dos gols para liquidar o duelo ainda no primeiro tempo. Marco Reus, em escorregão de Chiellini, descontou para os alvinegros. Com o placar, os alvinegros podem empatar no Westfalen Stadion, que saem com a vaga. Vitória por 1-0 classifica os alemães. O Juventus Stadium, lotado, esperava o time da casa se impor diante do Dortmund, que vinha de uma boa recuperação no campeonato alemão, com 3 vitórias seguidas e a saída da zona de rebaixamento. E o favoritismo italiano diante da partida não foi visto quando a bola rolou.
Um jogo truncado, com poucas chances de gol, e o meio de campo povoado com muitos jogadores não deixaram as jogadas fluírem. Se a Vecchia Senhora não tinha criatividade para chegar ao ataque, o mesmo poderia se dizer do time alemão, mas uma falha do goleiro Weidenfeller fariu o placar sair do zero. Em contra-ataque, puxado por Tevez, Morata avançou pela esquerda e chutou. O arqueiro da seleção alemã não conseguiu segurar a finalização do espanhol e deixou a bola redondinha para o argentino abrir o marcador. Porém, o Dortmund vive uma fase completamente diferente de um mês atrás, quando era a lanterna da Bundesliga. Em lançamento despretensioso para o ataque, o zagueiro italiano Chiellini escorregou e deixou a bola à feição para Marco Reus sair cara a cara com Buffon. O meio atacante não teve problemas para empatar. O jogo seguia modorrento e pegado. Os donos da casa deixavam o craque Marco Reus por diversas vezes livre. Perigoso, ele conseguia criar bons lances, mas faltava um companheiro mais ligado no jogo para dar suporte. Se não criou grandes chances, pelo menos movimentou a partida. Mas acendeu também a Juventus, que resolveu acordar, e percebeu que poderia ir para o intervalo com a vitória, e contou novamente com o brilhantismo de Tevez. O atacante arrancou e rolou para Pogba. O francês, cobiçado por meio mundo, rolou bola sucada para Morata sem marcação para fazer 2-1. O segundo tempo seguiu como terminou o primeiro, morno, com pouca criatividade. Um lampejo de um lado, um suspiro de outro, e os times pareciam estar satisfeitos com o resultado. Tevez seguia sendo mais perigoso, puxando contra-ataques e levando a defesa do Dortmund à loucura. Chances de gol eram raras, mas o argentino resolveu mudar o panorama e, após jogada individual, chutou da entrada da área, mas um desvio foi providencial para a bola não morrer nas redes dos alvinegros. Tevez teria uma outra boa chance em seguida, mas Weidenfeller jogou para escanteio. Na cobrança, Bonucci não aproveitou e também jogou para fora. No fim da partida, a Juventus forçou um pouco mais. Pereira, que entrou no lugar de Pirlo, recebeu bom passe de Morata e chutou com perigo, quase terceiro gol. Cozinhando o jogo, a Juventus passou a tocar a bola no campo do Dortmund. No fim, Allegri tirou Tevez para o argentino e ele, o Tevez, saiu ovacionado do estádio. Final, Juventus 2, Dortmund 1. Borussia Dortmund 1. Koala tenta roubar carro na Austrália. Um jovem flagrou o que parecia ser impensável. Um koala tentando roubar o carro da família Box em Mood, na Austrália. Sam Box, de 15 anos, disse ao Channel 9 ter flagrado a cena insólita ao descer do ônibus escolar. Ele ficou me olhando e eu fiquei olhando para ele. Abri a porta e ele saiu, contou. Michael, pai de Sam, contou que pôs o koala perdido em uma mata próxima de casa. Não prestou queixa. Cara, só falta o koala dirigir o carro, né? Aí só pra ficar mais bizarro, né? Eita! Noite de sonho. Fernanda Souza e Tiaguinho, enfim, casados. Cerimônia lotada de amigos famosos se transformou no primeiro grande evento do ano. Uma noite de sonho. Assim foi o casamento de Fernanda Souza e Tiaguinho, realizado ontem, terça-feira, dia 24, na Igreja Nossa Senhora do Brasil, a mais badalada de São Paulo. Linda e iluminada, a noiva usou um vestido feito com exclusividade pela estilista alagoana Marta Medeiros. As joias usadas por Fernanda são de Carla Morim. Elegante e cheio de estilo, Tiaguinho vestiu um terno Tom Ford. Fernanda cumpriu o tradicional protocolo e a cerimônia começou com 1h40 minutos de atraso. A dama de honra foi a sobrinha de Fernanda, que entrou na igreja com trilha sonora de Um Anjo do Céu. Ao som da tradicional marcha nupcial, noiva entrou na igreja de braços dados com o sogro Teotônio. Emocionada, ela não segurou as lágrimas na hora de dizer os votos matrimoniais. Enquanto esperava sua amada no altar, Tiaguinho mordia os lábios. A madrinha Cláudia Raia também não segurou o choro ao ver sua querida amiga entrando na igreja. Um coral encantou os convidados e noivos ao cantar a oração pela família na hora da troca de alianças.
Péricles, o cantor de Exalta Samba, encerrou a cerimônia com o Pai Nosso. Simpática como sempre, na saída da igreja, Fernanda falou rapidamente com a imprensa. Estou muito emocionada, a cerimônia foi muito linda, festejou. Convidados ilustres marcaram presença. Estavam na igreja Cláudia Raia, Thiago Leifert, Marisa Hort, Carolina Dickmann, Anitta, Adriane Galisteu, Thiago Leifert, Thiago Abravanel, entre outros. Caprichosa e elegante, a estilista Marta Medeiros usou sua página no Instagram para mostrar detalhes do vestido da noite. Um dos toques especiais é o barrado com os nomes das colegas da atriz gravados. Gente, olha a barra do vestido de noiva da Fernandinha Souza. Muitas amigas precisando da ajuda de Santo Antônio. @Fernanda Souza Oficial. Hashtag linda para sempre. Hashtag casamento. Hashtag Feeti. Hashtag amor maior. Hashtag partiu igreja. Escreveu Marta na legenda. Mais tarde ela voltou a dar um novo detalhe e revelou que demorou 1 ano para bordar o vestido. Com a minha avó eu aprendi a bordar rococó. E há 1 ano comecei a bordar esta renda para fazer o vestido dela. @Fernanda Souza Oficial. Pois há mais de 10 anos eu tinha dito que queria vesti-la de noiva. Agora chegou a hora. Hashtag feito à mão. Hashtag Marta Medeiros. E Marta Medeiros eu vou, né? Hashtag amor maior. Hashtag exclusiva. Hashtag luxo. Também entre os padrinhos estavam Luciano Huck e Angélica, Fábio André Francisco, Preta Gil e Rodrigo Godoy, Rafael Zulu, Samara Felipe e promotor David Brasil, Costa Rica. David Brasil. Após a cerimônia, a festa aconteceu na badalada Casa Fazano, no Itaim Bibi. Fernanda Souza e Tiaguinho estão juntos desde junho de 2011. Muito bem. Muito bem. Muito bem, muito bem. BB15. Vamos ao BB15, vamos lá. BB15. Eliminada, Angélica fala sobre racismo e que não quer amizade com Fernando. A enfermeira foi a 5ª participante a deixar o reality. Os repórteres que conversavam com Angélica assim que ela deixou Big Brother Brasil 15, na noite de ontem, terça-feira de 24, tiveram uma opinião unânime. A enfermeira paulistana não é má pessoa. O jeito altivo retrata exatamente uma participante sem amarras, sem tipo, de verdade, o que acabou contrastando com os demais e a levou à eliminação, com 69% contra 23% para a Marisa e 8% para a Luana. Não exagerei. Quando vim, minha preocupação era ser eu mesmo, porque minha vida teria que continuar quando eu saísse daqui. Fui eu. Paredão triplo é difícil para votar e as pessoas têm todo o direito de opinar. E eu sei quem eu sou, disse ela. Sem cumprimentar Fernando, que indicou para o paredão, Angélica acredita que não há condição alguma de amizade entre eles. Que bom que ele não falou comigo. Não pretendo falar nunca mais. Fernando se fez de amigo e não confiou em mim quando foi preciso. Eu respeito meu sentimento. Ele agora paga de bom moço e analisa cada um ao modo dele. Fernando sempre quis bancar o amigão da casa e do nada parou. Ele viu o pau quebrando na prova do líder e ficou quieto. Fez a egípcia. Isso pra mim não dá. A garota, a Aline, saiu. Ele voltou a ser um amigão. Às vezes achava que as pessoas estavam num laboratório de miniaturas. Avaliou. A Angélica ainda classificou como ridícula a atitude do Carioca em chamar a Amanda para a sessão de cinema. Um cara disse que ela transformou uma história de amor em filme de terror. Se ele sabe que a Amanda não gosta da mulher, que ele diz que ama e vai casar, qual foi a jogada? Mãe de 2 filhos, a enfermeira quer aproveitar as oportunidades que surgirem, mas acredita que não tem aptidão para atuar. Sou da área de saúde e antes de entrar estava no processo seletivo ao Hospital Albert Einstein. Dificilmente vamos chamar de novo. Quero aproveitar as oportunidades na área da saúde ou da publicidade. Posar nua também foge de seus planos. Nem corpo para isso eu tenho, brincou. Rejeitando qualquer tipo de preconceito, ela soube pelos repórteres que seus filhos estavam sem ir ao colégio por medo e confessou que não vai tomar nenhuma atitude precipitada diante de possíveis ataques racistas. O Luan foi infeliz no comentário que fez logo no início do programa e eu, como negra, fiz questão de me posicionar. É a minha obrigação falar. O meu jeito não é novidade para quem convive comigo. Agora vai aparecer muito papagaio de pirata querendo pegar carona na minha imagem. Só tomei medidas judiciais se for algo muito direto.
Florinda Mesa desembarca no Brasil e atende fãs antes de deixar aeroporto. Aliás, hoje tem programa do Ratinho com a Florinda Mesa, sendo entrevistada pelo Ratinho, no quadro Boteco do Ratinho, que quarta-feira é dia de Boteco do Ratinho. Florinda Mesa desembarca no Brasil e atende fãs antes de deixar o aeroporto. A atriz chega cercada de seguranças e mostra sua simpatia ao atender fãs. Foi bem no comecinho da manhã de ontem, terça-feira de 24, que a atriz mexicana Florinda Mesa, a queridona Florinda do seriado Chaves, desembarcou no Brasil. Aos 66 anos, a viúva de Roberto Bolaños, criador e intérprete de Chaves e Chapolin, veio ao Brasil pela primeira vez, onde, entre outros compromissos, dá uma entrevista ao vivo no programa do Ratinho do SBT, a primeira após a morte do marido. Muito simpática e sorridente, Florinda desembarcou no aeroporto internacional de Guarulhos cercada de seguranças, mas não deixou de atender aos fãs que levaram presentes e fizeram várias selfies com ela. Roberto Bolaños morreu em novembro do ano passado, aos 85 anos, com problemas respiratórios. Muito bem. Internautas criticam mãe de Taylor Swift depois da notícia de que cantora não viria ao Brasil. Segundo o jornal carioca O Globo, Andrea Finley a teria proibido de visitar países do terceiro mundo. Apesar de ser a cantora que mais vende discos atualmente, Taylor Swift ainda é bastante obediente à sua mãe. Segundo o jornal O Globo publicou anteontem, segunda-feira de 23, a cantora não poderia vir ao Brasil nem a quaisquer outros países da América Latina por causa de Andrea Finley. A matriarca da família da intérprete Shake It Out a teria proibido de viajar ou de visitar países do terceiro mundo. No Twitter, a tag mãe de Taylor Swift foi uma das mais comentadas durante todo o dia por causa da notícia veiculada pela manhã. Vaca preconceituosa, pessoa detestável, escreveram alguns dos fãs da cantora. Como o assunto se tornou um dos mais comentados no mundo, os admiradores da cantora nos Estados Unidos também quiseram saber do que se tratavam e foram apurar os fatos. Apesar de alguns comentarem que não acharam a notícia verdadeira, outros viram tudo como um momento ruim para a carreira na intérprete de I Knew You Were Trouble. Parece que os fãs da Taylor no Brasil têm algum problema com Andrea, declarou um rapaz. Outro afirmou que ela não deveria ter dito aquilo sobre a Taylor não poder se apresentar em países de terceiro mundo, destacou. Jorge Loedo segue internado em UTI. Estado do ator é grave. Ainda internado na unidade de tratamento intensivo, UTI do Hospital São Lucas, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, Jorge Loedo, de 89 anos, está em estado grave, mas estável. A assessoria não revela detalhes, uma vez que a família de Jorge não autorizou divulgação da causa da internação. Na semana passada, uma fonte próxima do ator informou ao O Fuxico que Jorge sofre com problemas pulmonares. O humorista famoso pelo personagem Zé Bonitinho, o perigote das mulheres, Zé Bonitinho foi internado no dia 3 de fevereiro e está na UTI desde o dia 13. Paulo Barros deixa a Mocidade Independente de Padre Miguel. Olha, Paulo Barros, hein? Ó, que bacana. Não, e vai para Portela. Daqui a pouco mais detalhes a respeito disso. Mas vamos falar da saída de Paulo Barros da Mocidade. Paulo Barros deixa a Mocidade Independente de Padre Miguel. Escola do Subúrbio Carioca divulgou que o carnavalesco não renovou o contrato, diz site. Paulo Barros deixou a Mocidade Independente de Padre Miguel. Portanto, não estará à frente da agremiação no Carnaval 2016. Ao samba raso que cobre a Folia Carioca, uma carta em nome do carnavalesco contou que o futuro na Folia Carioca é incerto. Ele não renovou o contrato com a escola, depois de ficar em 7º lugar na disputa pelo título de campeão em 2015, com o enredo Se o Mundo Fosse Acabar, me diz o que você faria se só te restasse um dia.
No texto oficial que enviou ao portal, ele agradeceu pelos momentos incríveis que passou na escola e disse que se sente honrado por participar da história da comunidade de Padre Miguel. Ainda segundo o site, Paulo não tem um destino para a folia em 2015. Se volta para a Unidos da Tijuca, onde foi campeão em 2010 e 2012, ainda não se sabe. Na verdade não volta não, tá? Porque surgiu a notícia aqui, ó. Paulo Barros é o novo carnavalesco da Portela. Vamos saber a respeito dessa notícia aqui. Paulo Barros é o novo carnavalesco da Portela. A informação foi divulgada pela Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Tradição versus modernidade é o que passa na cabeça dos portelenses com a notícia divulgada pela Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro, cujas frequências são em AM 1280 e em FM 96,5 do Rio de Janeiro. Tradição versus modernidade é o que passa na cabeça dos portelenses com a notícia divulgada pela Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro, hoje, quarta-feira, dia 25. Paulo Barros é o novo carnavalesco da Escola de Madureira. Na tarde anterior, o profissional tinha anunciado o desligamento da Mocidade Independente de Padre Miguel, a agremiação a qual representou no desfile deste ano e ficou com a 7ª colocação. Embora houvesse a garantia de que Paulo Barros continuaria na Escola de Padre Miguel, ele agradeceu o carinho que recebeu desde quando foi apresentado na quadra da escola. Em 2015, a Portela ficou em 5º lugar. Alexandre Lousada havia sido carnavalesco na Majestade do Samba nos 2 últimos desfiles. Paulo Barros foi campeão com a Unidos da Tijuca em 2010, 2012 e 2014, sendo sempre centro das atenções pela criatividade e ousadia, muitas vezes até criticado nas alegorias. E para fechar o mundo da fama, Tami Miranda quase sai no tapa com o deputado Marco Feliciano durante gravações de programa. Eita ferro! Provavelmente foi no programa Raul Gil, né, no quadro Elas Querem Saber. O quadro, né, que fecha o programa Raul Gil, né? O conflito foi contado no blog da socialite Val Marchiori, que também participa do programa Raul Gil. Pelo visto, a gravação de segunda-feira, dia 23, do programa Raul Gil foi bastante tensa. A socialite Val Marchiori, que tem participado da atração junto com a apresentadora Penélope Nova e Tami Miranda, relatou tudo o que aconteceu durante a participação do Marco Feliciano no programa comandado por Raul Gil no blog que possui na internet. Logo no início de seu relato, ela contou que o principal desentendimento foi entre Tami e Feliciano, com direito a xingamentos, discussão, microfone cortado e muita polêmica. A socialite também fez questão de afirmar que ela e Penélope, assim como o apresentador, ficaram apenas observando a conversa e colocando lenha na fogueira, brincando que o seu Raul estava gostando da confusão. Mesmo sem contar tudo o que aconteceu durante as gravações, a Lua afirmou que a discussão aconteceu por causa da diferença de pensamentos entre os dois protagonistas, principalmente com relação à homossexualidade. Ela também aproveitou a ocasião para deixar claro seu posicionamento sobre o assunto, falando que apoia a felicidade do próximo, além de achar um absurdo uma discussão deste nível nos dias atuais. Val ainda afirmou que, mesmo não concordando com a ideia de Feliciano de curar gay, fez questão de respeitá-lo como convidado durante a gravação. A socialite ainda revelou que o clima ficou mais pesado quando o deputado xingou a filha de Gretchen, que quase partiu para a briga física. Tami não tinha paciência para as coisas que ele falava. O Feliciano começava a falar de gay. Ou melhor, o Feliciano, quando começava a falar de gay, ela ficava inconformada e já falava em cima do deputado. O clima foi ficando tenso até que o deputado chamou o Tami de anta. Ele quase foi para cima. O Raulzinho, nosso diretor, teve de cortar o microfone dele e tentar acalmar os ânimos, mas Tami não quis saber e disse que se o Feliciano não deixava fazer as perguntas que queria, preferia sair do palco. E saiu. Escreveu Val em um trecho da postagem afirmando que aprovou a firmeza da colega em meio à tensão do momento.
Outro momento tenso foi quando ele contou que sofria muito preconceito. Ele e sua família por ser de origem pobre, por ser pastor e tudo mais. O Tami, na hora, começou a falar: bem feito, tem que sofrer mesmo. Aqui se faz, aqui se paga. Como diria seu Raul. Torta de climão. A Lô ainda contou mais algumas partes da gravação, mas prefiro manter certo sigilo para não estragar a exibição do programa, que deve acontecer no próximo sábado, dia 28. Depois de afirmar que quando abordou Feliciano para tirar uma foto, logo depois do término do programa, o deputado estava tremendo. Val fez questão de mostrar ainda mais seu bom humor, dizendo que ia relaxar com uma boa taça de champanhe, além de pedir para que nunca lhe falte o supérfluo. Então tá, né? E a última do jornal André Amorim, o jornal cheio de notícias até o fim. Bom, vamos falar da Thaís Araújo, então. Para fechar mesmo o jornal. Thaís Araújo fala sobre maternidade e Maria Antônia, momento mais lindo na minha vida. A segunda filha de Thaís Araújo, Isso aí. Vamos lá. Bom. A Thaís Araújo, que é casada com o Lázaro Ramos. Lázaro Ramos, que domingo esteve comentando o Oscar, que foi apresentado aqui no Brasil pela Maria Beltrão. Lázaro Ramos comentou, e quem comentou além dele não foi Rubens Evaldo Filho, não, foi um outro, Arthur Chechel, se eu não me engano, ou é um outro aí, sei lá, mas enfim, acho que foi Arthur Chechel. Vamos lá? Thaís Araújo fala sobre maternidade, Maria Antônia, momento mais lindo da minha vida. A atriz falou sobre transformação de ser mãe no dia em que a pequena completa o mês de vida. Thaís Araújo foi mãe novamente, está em clima de muito amor com toda a família. Ontem, terça-feira, 24, Maria Antônia, caçula da atriz com Lázaro Ramos, completa o mês de vida, e a mamãe coruja resolveu falar um pouco sobre a chegada da pequena à família. Quando ela veio para o meu colo, tive a certeza que ela chegou para melhorar a minha vida. Quando cheguei no quarto e vi os olhos encantados do meu filho e do meu marido, tive a certeza que ela chegou não só para melhorar a minha vida, mas as nossas vidas. Na verdade, ela tem um filho, que é o filho mais velho, né? E agora uma caçula, né? Talvez aquele momento de nós quatro no quarto da maternidade tenha sido o mais lindo da minha vida. Que sensação! Estava muito lindo, iluminado, pleno. Ontem, no caso, anteontem, creio eu, né? Ela fez um mês de vida. Temos ainda muito o que viver. Agradeço a Deus a chance de ter sido transformado novamente pela maternidade. Escreveu no Instagram ao refletir um pouquinho sobre a natureza da filha. Além de Maria Antônia, Thaís e Lázaro ainda são pais de João Vicente, primogênitos do casal. Ou melhor, primogênito do casal. A família toda tirou licença para ficar com a pequena e os pais curtem os primeiros meses da vida dela juntos. Muito amor. E é com muito amor que eu termino esta edição do Jornal André Amorim. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Amorim, edição 2829, de hoje, quarta-feira, 25 de fevereiro de 2015. E hoje tem Gugu na Record, tem a estreia de Gugu na Record. A partir de hoje e toda terça, quarta e quinta, por volta das 10h30 da noite, por aí, na Rede Record de Televisão, depois da novela Vitória. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Amorim fica por aqui. Um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se os anjos do Senhor permitirem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoados. A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é. Papai. Viva JH, que vai ser transformado em breve. Porque nós aqui
Precisamos transformar os corpos carnais, corruptíveis e mortais, depois dele, lógico, né? Para imortais, incorruptíveis e radioativos. E lembre-se, eu estou armado, mas de muita alegria. E meu canhão, bom, é o meu sorriso para vocês. Predestinados. Fui!